Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa 14ª aula e eu diria a última do ano. Eu fico feliz não apenas por ser a última do ano, a gente chega na metade do curso, né? Hoje a gente conclui 50% do nosso curso praticamente, e, apesar que estão poucos na sala de aula no momento, no auditório, devido ao cenário, né? Ano novo, o clima e tudo, Natal, mas fico feliz. Espero que vocês estejam firmes e fortes estudando para concluir essa disciplina, né? Eu acho que é uma dificuldade para muitos quando vem do ensino básico e se depara com cálculo 1, né? Principalmente quem está na área, que é o caso de vocês na área de exatas, vendo limite, derivada, coisas novas, mas que remota toda uma base do nosso ensino fundamental e ensino médio também, tá bom? Vamos lá então. Hoje o nosso objetivo é falar sobre extremos relativos e extremos absolutos. Tá? O que seria mais ou menos essa ideia de extremo relativo e extremo absoluto? Na verdade, você também já viu isso no ensino médio, de forma mais simples, de forma simplória. Bom, eu vou dar um exemplo aqui, bem simples, para iniciar essa ideia. Isso aqui é o gráfico da função quadrática, lembram? Tranquilo? Tá? Você concorda que essa parábola está voltada para baixo, logicamente, e bem aqui, alguém lembra como era chamado esse pontinho aqui? Vértice da parábola. O que mais que você conhecia do vértice da parábola? Nesse cenário aqui, o que é que eu posso falar deste ponto aqui? Como ele era chamado lá no ensino médio? É o vértice da parábola, mas o que é que você calculava? Quem lembra das questões do Enem? As questões do Enem, quando vinha, falava assim, olha, calcule, nesse sentido aqui, dessa parábola, tá? Calcule o custo máximo, calcule a quantidade máxima, calcule a altura máxima. Não eram essas palavras que utilizavam nas questões do Enem? Né? E quando eu invertia a parábola, aí vinham outras perguntas. Qual é o valor, qual o menor custo, qual a menor produção, qual o mínimo custo, qual a altura mínima? Isso estava relacionado com esses dois pontinhos aqui, que é o vértice da parábola, mas aí tem a ver com a palavra máximo, e aqui tem a ver com a palavra qual? Mínimo. Tudo bem? Tranquilo? Máximos e mínimos. Isso é um dos objetivos da nossa aula de hoje, máximos e mínimos, tá bom? Falar sobre um ponto onde vai ter, logicamente, uma abscissa e uma ordenada, e aí a gente vai fazer uma análise desses estudos da variação gráfica em relação ao máximo e mínimo. Claro que não vai ser apenas a parábola, tudo bem? Eu estou colocando de algo que vocês já estudaram no ensino básico, tá bom? Vamos para cá. Bom, considere uma função f qualquer e d de f o domínio da função que vai em todos os reais, tá bom? Todos os reais. E eu vou considerar um ponto C que pertence ao domínio de quem? Da função. Ponto C é um elemento qualquer do meu domínio, tá? E eu tenho essas duas definições, de valor máximo e o valor mínimo. Bora tentar compreender graficamente e depois eu vou falar aqui para vocês como funciona mais ou menos esse cenário aí. Pode ir para lá, tá? Vou pegar esse ponto bem aqui, tá bom? Pega esse ponto bem aqui. Imagine, tá, que essa função está definida, eu vou até apagar para colocar bem aqui. Esta função começa aqui e termina aqui. Alguma dúvida? É o domínio da função, vai daqui até aqui, o domínio dessa função, tudo bem? Estou limitando o domínio, não estou dizendo que vai por infinito, apesar que eu coloquei todos os reais aqui, tá? Ela vai na imagem de todos os reais, poderia mais para cá. Minha pergunta é o seguinte, você acha que esse ponto, analisando no gráfico, ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Ele é um ponto de quê? De máximo, é um ponto de máximo, tá? Aí você vai dizer, professor, se ele é máximo, o que isso quer dizer? Que a imagem desse ponto, vou chamar até aqui de C, para você compreender legalzinho, olha, imagine que isso aqui é um ponto C, tá bom? Se esse aqui é o nosso ponto C, bem aqui seria quem? O F de C, tranquilo, gente? O F de C é a imagem no ponto C. Aí você está dizendo o quê? Que F de C é maior ou igual que F de
de x. Aí vai dizer, professor, mas onde é isso? Isso aqui é válido para todo e qualquer x. Se eu pegar um x ou a minha esquerda ou a minha o quê? Direita, não existe nenhum valor de f de x que seja maior que esse. Está dando para compreender? Ele é o maior de todos em todo o domínio da função. E aí ele é chamado de valor máximo o quê? Absoluto. Ou algumas vezes a gente pode utilizar a palavra também global. Tá bom? Pode ser valor máximo absoluto ou valor máximo global. Tudo bem? E de forma análoga, existe o valor mínimo absoluto. Ou também o valor mínimo o quê? Global. Pensa bem aqui. É o que eu coloquei. Vou colocar mais embaixo ainda para melhorar ainda. Pronto. Você concorda que aqui é um valor mínimo? E aqui também é um ponto de mínimo? Ponto mínimo e ponto mínimo? Mas esse aqui é ou não é menor? Concorda? Então, esse meu pontinho aqui seria, tá, o meu ponto de mínimo. Eu posso chamar até de uma letra D qualquer aqui. Tá? Esse meu D, ele seria o menor de todos. E aí ele seria o valor mínimo que? Absoluto. Global. Por que global? Porque eu estou considerando todo o domínio da minha função aqui. No caso daqui até esse ponto aqui. Alguma dúvida? Tá? Sim ou não? O global é em todo o que? Domínio da função. Agora, vai existir funções que eu vou colocar intervalos menores. Intervalos fechados menores. Está dando para compreender? Eu posso considerar intervalos maiores ou intervalos menores. O domínio da função pode ser todos os reais. Eu não sei como vai ser. Eu vou dar um exemplo bem aqui. Imagine se eu considerar a função seno de x. Tá bom? O domínio dela todos os reais. Concorda? E assim vai? Quem seria o valor máximo da função seno? Aqui não seria o ponto máximo? Sim ou não? Aqui seria o ponto máximo e esse aqui seria o ponto de mínimo. Então, quando eu falar o valor, vou até colocar aqui para você não esquecer, tá? O valor, ele se refere à imagem. O valor, ele se refere a quem? À imagem. Cuidado, tá? Valor máximo e valor mínimo, ele é referente à imagem. É o F. Tranquilo? Tá? Agora, quando eu falar de ponto, eu posso analisar de duas maneiras. Pode ser apenas abscissa, ou pode ser, vou dar um exemplo bem aqui. Aqui, não é quando vale π sobre 2? Tranquilo? Quando o seno é π sobre 2, a imagem vale quanto? Vale 1. Então, eu poderia dizer um exemplo aqui, que o ponto máximo seria π sobre 2, com a imagem 1. Está dando para compreender? Então, um ponto eu posso dar o quê? Abscissa e ordenada. Uma outra maneira seria apenas fazer assim, ponto de máximo. O ponto x é igual a quem? A π sobre 2. Tranquilo? Mas normalmente a gente se refere à palavra ponto apenas abscissa, comumente, tudo bem? Agora, claro que na função seno, o máximo acontece apenas no π sobre 2. Bora analisar logo isso aqui. O que é que você acha? É só no π sobre 2 que vai dar 1? Não. Se eu continuar aqui, o meu gráfico vai ou não vai ter para cá? O que é que vai acontecer bem aqui? Novamente vai dar a mesma imagem que vale quanto? Vale 1. E de quanto em quanto, qual é o período que isso vai acontecer novamente? Alguém sabe? Pensa lá no ciclo. Né? Acontece em π sobre 2 e depois vai acontecer em menos π sobre 2. Então vai acontecer de π em π. Então seria π sobre 2 mais uma variação de π em π. E normalmente eu coloco aqui uma letra K, e eu já expliquei isso para vocês quando eu trabalhei com período de funções. Essa letra K simboliza qualquer número inteiro, tá bom? Qualquer número inteiro, que pode ser prosseguindo para a direita ou prosseguindo para onde? Para a esquerda, tá? Variando de π em π. Alguma dúvida nesse daí? Lembraram? Deu para lembrar a questão dos gráficos que eu falei de seno, cosseno e coloquei o K, tá bom?
Alguma dúvida? Posso passar para a próxima parte, então? Isso aqui, então, é a definição de valor máximo absoluto. Existe um outro que seria o valor máximo local. Valor máximo o quê? Local. Bora falar do valor máximo local e o valor mínimo local. Deixa eu projetar aqui a imagem para vocês. Bom, coloca lá, por favor. O valor máximo, como eu defini para vocês, né? O f de C é o maior de todos no domínio de F, e o f de C ele vai ser sempre menor que o f de X, para todo qualquer X escolhido no domínio de F. Se você agora observar essa definição de extremos absoluto, a gente passa agora, aqui, deixa eu passar para cá, extremos relativos. Agora eu saio dos extremos absolutos e venho estudar os extremos relativos. Aí você falou que extremo relativo, ele já é um estudo mais numa partição, próximo do ponto. Próximo de quem? Do ponto. Então vamos supor bem aqui, se você analisar aqui a definição agora, valor máximo local é quando o f de C continua sendo maior que o f de X, só que tem uma pequena mudança aqui, olha o que ele diz, quando o X está próximo de quem? De C. Quando o X está próximo de C. Bora colocar isso aqui que agora acredito que você vai compreender facilmente. Não importa o comportamento dessa função aqui, tá? O que eu quero estudar agora, preste atenção. Vou colocar aqui uma letra A e aqui é uma letra B, tá? Então o domínio da minha função está indo de A até onde? Até B. Tranquilo? Qual é a minha pergunta agora? Quem seria o ponto de máximo global, maior de todos? Você concorda que seria esse pontinho bem aqui, o maior de todos? Tá? Esse aqui seria o valor máximo absoluto. Quem seria o valor mínimo absoluto? Concorda que seria esse aqui? Tranquilo? Então esse aqui seria o que? O valor mínimo o que? Absoluto. Porém, esse ponto aqui, a partir de agora ele vai ter uma outra definição. Ele também é um valor máximo, mas ele não é absoluto, ele é apenas o que? Local. O que quer dizer o local? Local quer dizer que quando eu pegar um intervalo bem aqui, próximo desse ponto, ele é o maior de todos. Ele é o maior de quê? De todos. Tá certo? Ou seja, se eu pegar a imagem nesse pequeno intervalo aqui, eu vou ver que não existe nenhuma imagem maior do que a imagem, digamos aqui, do ponto C. Tá? Perto do ponto C, é isso que diz, perto do ponto C, não existe ninguém maior do que ele. E aí é chamado de valor máximo local. Valor máximo o quê? Local. Deu para compreender? Assim como bem aqui, vou chamar de um ponto D. Posso pegar um intervalo aqui. O que acontece com a imagem desse ponto D bem aqui? O que é que você acha que deve ser? Nessa região aqui, qualquer valor que eu pegar para X, o que vai acontecer com a imagem do D? Ela vai ser a menor de todas nessa região. E aí ela passa a ser chamada de valor mínimo local. Valor mínimo o quê? Local. Alguma dúvida do que é o valor máximo e o valor mínimo local? Então o valor máximo e o valor mínimo local, o que é que vai mudar? É quando o X está próximo. Tá? Valor máximo local, eu vou apagar aqui só para aproveitar. Eu tenho o valor máximo local e o valor mínimo o quê? Local. É a mesma ideia. Qual é a única diferença? Que o X está próximo. Próximo de quem? Do ponto C. Deu para entender? Bem proximal em relação à imagem, desculpa, abscissa do ponto C ou do ponto D. Posso prosseguir? Bora ver então. Bora ver se vocês entenderam mesmo.
Quem seria o meu ponto, o valor máximo global aí? Quem seria? O B. Então, o B, que seria a imagem, no ponto B, o F de B, lembra que eu falei que é a imagem, tá bom? Então, o F de B, ele seria o meu valor máximo global. Valor máximo global, ou absoluto, tá bom? Pensando em toda a função, se ela for definida apenas aqui. Quem que seria o meu valor mínimo? Em qual ponto? Seria em qual? Não sei. Então, o F de C seria o valor o quê? Mínimo absoluto. Ou global, tá bom? Absoluto. E agora de forma genérica, o que é que eu pego? B, ele é o ponto o quê? Máximo. E o C, ele vai ser o meu ponto de quê? Mínimo. Deu para entender? O valor é na imagem, o ponto é na abscissa. Cuidado com isso aqui. Tranquilo? Tá? Que mais? E na letra D e na letra A, o que é que eu tenho? Aqui é o que? Mínimo o que? Local. E aqui? Máximo o que? Local. Porém, guarda o que eu vou te falar agora, tá bom? Todo ponto de máximo absoluto, ele é o máximo local. Ele é o máximo o quê? Mas nem todo mundo que é local é absoluto. Deu para compreender ou não? Tá? Esse daqui ele vai ser um ponto de mínimo. Esse daqui vai ser um ponto de máximo. Mas aqui vai ser o quê? Local. Local. E aqui também vai ser o quê? Local. Tranquilo? Nem todo mundo que é local é global, mas todos que vão ser globais vão ser o quê? Locais. Deu para compreender essa ideia do inverso, né? Tudo bem. Tá, olha para cá, projeta lá, por favor. Se você analisar aqui esse gráfico, preste atenção, tá? Eu vou supor que eu não conheço para onde está indo esse gráfico, no sentido de caminhar por infinito. Então, eu não consigo dizer qual é o comportamento dessa função para lá, tendendo para o mais infinito. Está dando para compreender? De forma análoga, para cá, para menos infinito. Se eu não definir quem é o domínio, eu não vou saber. Então, poderia dizer que aqui é um ponto de máximo local, é um máximo local, seria no A, e o F de A, o valor máximo local. No B, eu teria o quê? Um ponto mínimo local. E o F de B seria o quê? O valor mínimo local, que também é o quê? Global. Tá? Se eu considerar apenas aqui. Se eu analisar todos os reais do domínio, eu não posso dizer que ele é máximo global e mínimo o quê? Global. Se eu analisar todos os reais, aí eu não posso dizer, ó, esse aqui é máximo global e mínimo global. Não tem como eu afirmar isso. Deu para entender? Tá? Função quadrática, como vocês já sabem, ainda agora eu falei, né? Esse é um ponto, aqui no ponto 2, ele é o que? Um ponto de mínimo. E o F de 2, que dá menos 1, o que é esse número menos 1? É o valor mínimo local. Valor mínimo local. Pergunta, olha para a parábola. Ela tem valor máximo global? Pensa aí, vamos considerar todos os números reais. Ela tem ou não valor máximo global? O que é que vocês acham? Me digam. Vamos lá? Não, né, gente? Claro que não. Te lembra que a parábola, ela cresce indefinidamente para um lado e indefinidamente para onde? Para o outro. Concorda? Tanto faz quando eu vou para o mais infinito ou para menos o quê? Infinito. Então, a única coisa que eu posso afirmar, considerando todos os números reais, é que nessa parábola teria o quê? Um ponto de mínimo. Valor mínimo e ponto de mínimo, mas não teria um valor máximo. Tudo bem? Não teria. Ok. Vou colocar outras funções para vocês, mas eu acho que aqui deu para compreender. Essa função, olha para ela.
Vou colocar bem aqui. É no 3, é. Ok, olha para cá, gente. Primeira pergunta. Quem é o valor máximo global? Valor máximo o quê? Global. Existe o maior valor de todos aqui para esse gráfico? Não, ela cresce indefinidamente. Vai ter um valor mínimo global? Também não. Ela também cresce para cá indefinidamente. Tá, então ela não tem valor máximo e nem valor mínimo absoluto. Tranquilo? Ela não tem, não existe. E local? Existe algum valor máximo local? Oi? Me cria então um intervalo para dizer, olha, nesse intervalo aqui, pode falar algum intervalo aí, defina o intervalo. -3 a? -3 a 3? Tranquilo, eu vou supor que fosse aqui -3, tá? Vai dar 27, né? Vai dar 24 a imagem, vai dar lá embaixo. Pronto, eu vou supor que fosse aqui. Se você particionar o domínio, você provavelmente vai ter o quê? Um valor máximo e um valor mínimo, tá? Aqui seria o valor máximo e aqui seria quem? Um valor mínimo. Então eu preciso fazer restrições no domínio. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte, tá? Mas analisando dessa forma, ela não possui, tá bom? Ela não possui. Agora deixa eu fazer uma perguntinha bem aqui nessa curva. Olha para cá. Ela vem aqui e daqui ela muda. E nesse ponto aqui, será se não seria uma parte local, um valor máximo ou um valor mínimo? Bem aqui, quando a imagem, quando a abscissa é 0. O que você acha desse ponto? Será se seria ou não um valor máximo, um valor mínimo? Te lembra que o local, ele se fala de quê? De região, né? Quando está próximo, quando está próximo. Se você analisar com calma, aqui é o 0. Pega uma região bem próxima do 0. Bem próximo. Quando eu vier para cá, pegar um X qualquer nessa região, a imagem vai dar um valor negativo, tá? Que está abaixo desse ponto. E aqui, quando eu vier, também vai estar bem próximo. Continua sendo negativo. Mas o que eu quero te dizer é que, de qualquer maneira, nesse ponto, apesar de estar próximo, preste atenção, mas eu não posso falar em máximo nem mínimo. Por quê? Porque se eu for caminhando para a direita, ele não é o maior de todos. E se eu caminhar para a esquerda, ele não é o menor de todos. Então não posso falar localmente que ele é o maior ou que ele é o quê? O menor. Nessa região não posso falar. Está dando para compreender? Aqui não existe o maior nem o menor valor. Ela cresce de qualquer maneira. Apesar de mudar de direção, mas ela está crescendo, tá? Ela não deixa de crescer. Ok, vamos falar aqui do teorema de Watt. Tá, deixa eu colocar aqui que a gente vai precisar dele. Se a função for contínua, no intervalo fechado AB, deixa eu colocar o correto, senão vai...
Pronto, vamos lá então, presta atenção para cá. Que foi a ideia que o meu amigo acabou de falar ainda agora há pouco, tá bom? Pega uma função contínua, pega uma função o quê? Contínua, no intervalo fechado, AB. O intervalo tem que ser fechado. O teorema de Vasco, ele fala o seguinte, que se você considera uma função contínua no intervalo fechado, esta função, ela vai ter um máximo absoluto e um mínimo que absoluto. Então ela vai possuir dois pontos. Cuidado, tá? Se o intervalo for fechado e a função for contínua, ela terá dois pontos. Um ponto de máximo e um ponto de mínimo. E esses pontos são o quê? Absolutos. Pois não. Não entendi. Uma função constante? Bora, pega lá, sei, eu vou supor que f de x igual a 2, né? Tranquilo? Claro que ela é infinitamente, que ela vale para todos os reais. Pega a função constante. A função constante é ou não é uma função contínua? Tranquilo? Ela é uma função o quê? Contínua. Está dentro aqui. Mas primeiro, eu preciso pegar um intervalo o quê? Fechado. Se eu considerar todos os reais, não vai funcionar, teoricamente, pelo teorema de Vasco. Tá? Então eu peguei um intervalo fechado. O que é um intervalo fechado aqui no domínio? De 2 a 4. Tranquilo? O que mais? Aí ele diz que vai ter um máximo e um mínimo absoluto. Agora, bora lá. Quem é a imagem para qualquer ponto no domínio? Sempre vai ser o quê? 2. O que é que vai acontecer aqui? Que o máximo absoluto, ele vai ser igual a quem? Ao mínimo absoluto. E quem vai ser? A imagem, o 2. Pode coincidir. Quer ver dar um outro exemplo? Cuidado que esse máximo... Na verdade, acabei de passar ainda agora para vocês a função seno, né? A função seno, o máximo absoluto, não é isso aqui? Mas a pergunta é, uma função, ela deve ter no máximo um valor máximo absoluto? Não. Está aqui a função seno. Ela pode ter o valor máximo absoluto aqui e pode ter o valor máximo absoluto neste outro ponto aqui. Deu para compreender? Então pode ser para o π sobre 2 mais o outro andando de π em π, que aqui seria o quê? 3π sobre 2 mais a variação. Então o valor máximo absoluto, se eu pegar o intervalo fechado, se eu pegar o quê? O intervalo fechado, ele diz que tem um máximo e tem um mínimo. Está aqui o máximo, o mínimo você já sabe que é bem aqui também na função seno. Deu para compreender? Tranquilo? Tá? E aí eu posso pegar, não quer dizer, gente, que vai acontecer o máximo e o mínimo em A e em B, que são as extremidades, tá? Isso vai acontecer no ponto C e no ponto D, que pertence ao intervalo aberto. Desculpa, que pertence ao intervalo AB, tá certo? Possa ser que coincida com os extremos ou não. Tá bom? Bom, a minha ideia não é demonstrar o teorema de Vasco, tá? Que vai falar de propriedades de intervalos encaixados, função limitada, supremo, ínfimo. Então não é o meu objetivo aqui demonstrar esse teorema, tá bom? É estudar ele e verificar as propriedades e as aplicações. Deixa eu passar aqui rapidinho. Tá, deixa eu pegar meu material aqui que vai ser bom para a gente fazer umas pequenas análises aqui. Primeiro eu vou colocar, depois vocês me dizem. Coloquei umas funções aqui para poder facilitar.
E aí, vamos lá. Estou colocando algumas situações diversas para a gente fazer análise aqui do teorema de Bhaskara. Tudo bem? Me ajudem aqui. Bom, né, depois eu posso colocar na prova para ninguém zerar e dizer, pelo menos uma questão boa ele colocou lá para só marcar, para dizer se é ou se não é. Analisa aqui. Primeira pergunta. Essa função aqui é contínua? Coloquei a função exponencial. 2 elevado a x. Sim ou não? É uma função contínua. Agora, do jeito como ela está aqui, pensa se ela tem ou não o máximo absoluto e o mínimo absoluto. Pensa. Por que não? Por quê? Agora eu quero saber por que não. Não vai dizer, se eu desenhou o gráfico, eu estou dizendo que não tem. Seria para te justificar por que ela não tem. Em cima do teorema de Bhaskara, me diz por que ela não tem. Seria a resposta que ele deu ainda agora. Fala. Porque aqui eu estou considerando todos os números o quê? Reais. Onde é que está falhando? Está faltando o intervalo o quê? Fechado. Deu para entender? Eu não posso dizer que tem máximo e mínimo, porque eu estou considerando todos os números o quê? Reais. Deu para entender? Exemplo número 2. Tem máximo e mínimo no teorema de Bhaskara? Tem ou não? Sim ou não? Por que não? Não entendi. Porque o intervalo é aberto. A e B é intervalo aberto e aberto? Não, tem que ser o quê? Fechado. Fiquem atentos na definição. Desculpa, na definição não. Nas hipóteses do teorema de Bhaskara. Tá bom? Próximo. E aqui? Bom, vou começar a primeira pergunta. Olha para o gráfico, só para o gráfico. Ela tem ou não um ponto de máximo? Tem, ela tem. Mas ela tem um ponto de mínimo? Não. Por quê? Porque aqui é o quê? Aberto. Tá? O intervalo aqui é de A fechado e B o quê? Aberto. Então não posso afirmar que tem máximo. Olha aqui o conectivo, tá bom? Teorema de Bhaskara fala máximo e mínimo. Aqui só tem o máximo, não pode ter o mínimo. Tranquilo? Próximo. Oi? Localmente você vai dizer que vai ter, mas você não pode dizer que obedece às condições do teorema Bhaskara, porque o Bhaskara ele fala o quê? Tem máximo e mínimo. Aí localmente eu posso dizer que ele tem o máximo. Tudo bem? Não entendi. Vamos lá. Ela está perguntando se esse valor mínimo pode ser um pouco antes. Tá. Poder pode. Você pode pensar, mas não existe um valor mínimo. É que nem tu pensar no limite. Está atendendo, está chegando lá, mas nunca vai chegar. Ele nunca vai o quê? Chegar. Eu posso até conhecer o limite aqui, tá? Mas eu não posso afirmar quem vai ser o ponto. É que nem quando você faz 1 sobre x, tá? Tu vai tendendo aqui para zero. Quando isso aqui tu coloca, quando tu tende para zero, isso aqui não explode, não tende para mais infinito, mas tu sabe qual é o valor? Não. Se eu não sei o valor numérico, eu não sei quem é máximo e não sei quem é mínimo. Máximo e mínimo é um valor numérico. Tranquilo? Não vai dizer, o valor máximo é mais infinito. Valor mínimo, menos infinito. Mesmo que eu vou supor que aqui fosse o número, bora colocar numérico para compreender, 2. Tudo bem? Aí você me diz, professor, o valor mínimo, desculpa, o ponto mínimo aqui seria 1.99999. E aí, depois eu posso mandar mais um 9, compreende? Então não posso fechar. Tá tranquilo? Para cá. Tem máximo e mínimo? Por que não? Porque eu não quero. Por quê? Não, mas está fechado. Do número 3 até o número 4. Quem é o domínio da função? Não é 3 e 4? Desculpa. 0 e 4. É ou não é 0 e 4 o domínio da função? Pode olhar. Começa aqui, que é o 0, e vai até onde? O 4. Ah, tá, é fechado. E aí? Olha para cá. Deve falhar algum canto. Se não tem máximo e mínimo, deve falhar em algum canto. Pensa.
Dois intervalos, mesmo que faz a união do intervalo, desse intervalo com esse intervalo, vai dar o 0,4 e ela continua sendo intervalo fechado. Fale aí, meu amor. Porque não é contínua. Eu falei, dá uma olhada lá nas condições. Eu coloquei aqui, ó, 0,4 é um intervalo fechado. Pô, mas se é fechado tem que ter, então tem que ter o máximo e mínimo. Mas a minha função tem que ser o quê? Contínua. Vem, desceu, 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 tirei. Vou lá para cima. É contínuo no 2? Não é. Então não vai ter máximo e mínimo aí nesse intervalo. Deu para compreender? Cuidado com as pegadinhas, tá bom? Não é pegadinha, eu estou usando a definição do Vasta, né? Estou usando a definição, só preciso lembrar. Aqui, tem máximo e mínimo? Não. Aberto, aqui uma assíntota, não. E aqui tem máximo e mínimo, considerando de A até B? Sim, aqui tem. Aqui eu tenho o quê? Um ponto de mínimo. Tudo bem? E se eu considerar do A até o B, tá? Depois a gente vai entrar lá e dizer que aqui seria um ponto de máximo. Depois a gente vai estudar isso daí. Tá bom? Vamos lá. Teorema de Fermat. Fermat, como vários outros matemáticos dos nossos séculos anteriores, não eram matemáticos, tá? Eram advogados, filósofos, médicos, que no tempo vago gostavam de brincar com a matemática. Bom, teorema de Fermat. Se f tiver um valor máximo, se f tiver um valor máximo, ou mínimo, e esse valor máximo ou mínimo ele é o quê? Local, tá? E se existir f' de c essa derivada vai ser zero. Tudo isso aqui no intervalo AB, tá? Ok, vamos para cá então, presta atenção, a gente vai já fazer algumas aplicações desse teorema, tá bom? Vamos lá então. O que é que o teorema de Fermat fala? Pega uma função e esta função ela tem um valor máximo, diferente do teorema de Vasta. Atenção, qual é o conectivo que está dentro do parênteses? Ou. Então não precisa ter os dois, tá bom? Ou pode ser máximo, ou pode ser um mínimo, qualquer um dos dois, tá bom? Então se eu tiver um valor máximo local, não vai te esquecer que todo global é local, mas nem tudo bem, todo global o quê? Local. Então o que eu quero é trabalhar com a parte localmente. E se existir a derivada nesse ponto, se existe, essa derivada vai ser quanto? Vai ser zero, tá? A derivada nesse ponto C vai ser quanto? Zero. Dentro do AB, tá? Não vai te esquecer que o C pertence ao intervalo AB. Então eu pego uma parte local, lá tem um valor máximo ou um valor mínimo. Se tem a derivada nesse ponto, então essa derivada vale quanto? Vale zero. Tudo bem? Bora dar um exemplo bem aqui. Vamos tentar fazer a demonstração desse teorema aqui. Bora considerar assim que é mais fácil. Tá, olha para cá, gente. Eu vou considerar este ponto aqui, vou chamar de x0, tá bom? Vou usar sendo x0. Olha para cá. Você concorda que esse aqui é o ponto de x0? Bem aqui, nós vamos ter aqui a nossa imagem, que é o f o quê? O f de x0, tudo bem? Aí ele diz o seguinte: se o valor for máximo e a derivada o quê? Existir. Aqui, se existir a derivada vai ser quanto? Vai ser zero, tá? Esse é o nosso objetivo agora demonstrar, tudo bem? Ok, vamos lá, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Ele fala da parte local. Você concorda que esse x0, se
Se você estiver caminhando para cá, preste atenção para cá. Se você estiver caminhando para cá, nós já estudamos isso. Eu não consigo achar a derivada nesse ponto, a derivada nesse ponto, e assim vai. Quando eu calcular a derivada nesse ponto, eu estou calculando aquelas taxas de variações, tá? E aqui a derivada nesse ponto, alguém lembra se dá positivo ou negativo? Só olhando para a construção do gráfico, vai dar positiva. Até aqui, quando eu vou crescendo, cada uma dessas derivadas, a gente vai estudar futuramente, cada uma derivada aqui vai dar positiva. E aqui o gráfico está o quê? Decrescendo. Pega bem aqui. Quando eu for encontrar a derivada nesses pontos aqui, a derivada não sei quanto vai dar, mas vai dar, de fato, vai ser um valor o quê? Negativo. Aí a observação do Fermat é, ele já conhecia a derivada, se antes é positivo e depois é o quê? Negativo, quanto é que daria a derivada aqui? Zero, porque aqui não está crescendo. Tranquilo? Então antes é positivo, depois é negativo. Então no ponto, a derivada, se existir, ela tem que ser quanto? Zero. A ideia dele é genial, né? Genial. Nas horas vagas lá estudando matemática. Tá bom? Então vamos lá então. Eu vou colocar algo aqui para ampliar, para ver se você vai entender aqui. Estou pegando aqui esse x0, não vai te esquecer que ele fala que o valor máximo ou mínimo tem que ser o quê? Local. Então, eu vou pegar esse ponto x0 e aqui local, então, estou ampliando aqui, dando um zoom, tá bom? Você concorda que esse x0, ele localmente ele tem um intervalo a mais e um intervalo a menos? Eu posso pegar um x ou antes ou depois. Então, aqui eu vou colocar x0 mais delta e aqui eu vou colocar um tal de x0 menos delta, tudo bem? Só estou ampliando para você poder visualizar melhor, tá? Vamos lá então. O que é que eu quero provar? Eu quero provar que o f' de C é igual a quem? A zero. Bom, se eu considerar esse ponto aqui, você está vendo que este ponto ele é um ponto de quê? De máxima. Pela definição que eu acabei de falar para vocês, para ele ser um ponto de máxima, o f de x0, presta atenção, o f de quem? De x0, que é a imagem, tem que ser o quê? A maior de todas. Sim ou não? Para ser um ponto de quê? De máximo, a imagem aqui tem que ser o maior de todos. Então vai valer isso aqui, ó. Vai ser maior que f quê? De x. Tranquilo, gente? Tá? Eu estou partindo do princípio que é o máximo. A ideia para escolher o ponto de mínimo é a mesma ideia, tá? Vou fazer somente por causa do máximo. Então, se eu pegar aqui x0, esse f de x0 é máximo, então ele vai ser maior para qualquer x, tá? Para todo x pertencente a esse intervalo i. Aí você fala, quem é esse intervalo i? x0 menos delta e x0 mais delta, tá? Bem próximo ali do intervalozinho, tudo bem? O que é que dá para me fazer aqui? Concorda que eu posso fazer isso aqui, ó? 0 é menor ou igual que f de x, se está mais, passa menos. Eu vou precisar disso aqui, por isso que eu já estou fazendo antecipadamente. Tranquilo? Alguma dúvida nisso aqui? Está positivo, passa para lá negativo. Aqui ficou 0. Então, escrevendo assim que ao contrário, eu tenho aqui f de x menos f de x0. Se o 0 é menor, então aqui vai ficar dessa maneira. Só mudei a desigualdade. Tranquilo? Ok? Vamos lá então. Tá, eu quero mostrar que a derivada nesse ponto, neste ponto x0, se existir, essa derivada tem que ser quanto? Tem que ser zero. Esse é o meu objetivo, né? Eu tenho que mostrar que essa derivada no ponto x0 vai dar quanto? Zero. Bom, vocês lembram que nós estamos de limites laterais? Então, se essa derivada aqui for zero, tanto faz eu caminhar pela direita ou pela esquerda, vai ter que dar quanto? Vai ter que dar zero. Então, a ideia que eu vou utilizar agora para provar isso é usar limites laterais. Então, eu vou usar os limites laterais. Limites laterais. Bom, isso aqui não é derivada?
A derivada calculada no ponto. O que é a derivada calculada no ponto? Vai ser o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando x tende a quem? A x0. Não é isso a derivada no ponto, como foi definido para vocês? Bom, só notem o seguinte que eu vou fazer. Eu quero calcular, eu quero mostrar isso. Eu vou usar os limites laterais. Então, eu vou calcular quando x tende a x0 pela direita, tá bom? E vou calcular o limite também quando f de x tende a x0, né? F de x, desculpa, quando x tende a x0, quando isso vai pela esquerda. Tanto pela direita, quanto o quê? Pela esquerda. Tudo bem? Alguma dúvida? Se você não olhar para cá, você não vai entender o que eu vou fazer. Já vai acabar a conta aqui, provavelmente. Tá? Preste atenção aqui. Numerador, f de x menos f de x0. O que é que está escrito bem aqui? Quanto é que dá f de x menos f de x0? É um valor menor ou igual a quem? A zero. Então, este numerador, essa parte bem aqui, é menor ou é igual a quem? A zero. Está faltando verificar quem? O denominador. Quanto é que vai dar x menos x0? Eu vou olhar bem para cá, preste atenção. Aqui eu não estou caminhando pela direita, eu estou caminhando por onde? Pela direita. Então, eu vou ter que vir por aqui pela direita do x0. Pega um ponto bem aqui. Um ponto qualquer. Se você não estiver entendendo essa ideia algébrica que a gente usa em números, tá? É a mesma ideia. É tipo você pensar assim, ó. Pensa que você está caminhando para o número 2, tá bom? Quando você caminha aqui para o número 2, qualquer número que eu pegar aqui, tipo 2,1, quando eu fizer a subtração vai dar um número positivo ou negativo? Vai dar positivo. Então, quando eu pego qualquer valor de x e caminho para cá, quanto é que dá x menos x0? Quanto é que vai dar x menos x0? Eu não sei o valor numérico, mas eu sei que vai dar um número positivo. Então, aqui no denominador vai dar positivo. E se é positivo, ele é o quê? Maior ou igual a quem? Desculpa, maior que zero. Ele vai ser o quê? Maior que zero. Deu para entender? Tá? Agora vamos achar o resultado aqui. Cuidado, tá? Isso aqui é apenas para te explicar. Depois eu vou até apagar isso daí. Tá bom? Se você tem um número aqui que é menor que zero, é negativo. Quanto é que dá um número negativo dividido por um número positivo? Vai dar negativo. Então, se vai dar negativo, ele vai dar o quê? Menor. Mas ele também pode ser o quê? Igual. E se ele for igual a zero? É zero dividido por alguém negativo. Vai dar o quê? Igual. Menor igual. Menor igual a quem? A zero. Tranquilo? Primeiro caso já analisei. Bora analisar o segundo caso. Mesma ideia. Em cima continua sendo menor igual. Tá bom? Menor igual a zero. Bora olhar o denominador. Agora eu pego, venho por aqui, ó. Vou caminhando nesse sentido. Vou mudar a cor. Escolhe um x bem aqui. Quanto é que vai dar x menos x0? Se eu caminho pela esquerda. Vai dar um número negativo. Não é o valor numérico, tá dando para entender? É o sinal. Se eu venho antes, ele menos x0 vai dar um número negativo. Então aqui vai dar o quê? Menor que quem? Que zero. Tranquilo? Menor que quem? Que zero. Agora analisa. Se eu tenho um número menor que zero dividido por um número menor que zero, é menos com menos. Menos com menos dá mais. Então vai dar um número maior que zero. Mas pode ser igual? Pode ou não? Pode, porque em cima é menor, mas também pode ser o quê? Igual, então pode ser o zero. Entendeu? Zero dividido por um número, aqui vai entrar quem? O igual. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Agora minha pergunta é: ele disse que o limite, ele disse que a derivada existe. A derivada é o quê? Existe no ponto. Mas como é que eu vou calcular essa derivada
Se aqui deu menor ou igual a zero, e aqui deu maior ou igual a zero. E para a derivada existir, os limites laterais, eles devem ser o quê? Iguais. Então, quanto é que deve ser esse limite? Só pode ser o zero. Só pode ser quem? O zero. Porque para cá vai dar números negativos, mas pode ser o zero. E para cá? Vai dar números positivos, mas também pode ser quem? O zero. Então, o único valor que vai coincidir, quem é? O zero. Então, a gente conclui. E aí a gente consegue concluir que f' de C é igual a quem? A zero. No caso, eu não coloquei C, né? Coloquei x0. F' de x0 é igual a quem? A zero. Tranquilo? A derivada neste ponto vai ser o próprio zero. Alguma dúvida nisso aí? Não? Essa foi a mais tranquila a demonstração. Vamos lá. Olha para essa função aqui. Tá, eu vou até voltar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, gente. Observe para cá para o teorema de Fermat. Cuidado. Vamos lá. Se o teorema de Fermat diz o seguinte: se tu tens uma função que tem um ponto, um valor máximo ou um mínimo, e se a derivada existir, se a derivada o quê? Existir no ponto, então essa derivada com certeza vai ser igual a quem? A zero. Agora pensa na volta. Toda função que tem derivada, a derivada existe. E se essa derivada for zero? Se essa derivada for o quê? Zero. Eu posso afirmar que vai ter um valor máximo e que vai ter um valor mínimo? Eu estou pensando na volta, tá? Na ida ele diz, eu tenho um ponto de máximo e existe a derivada, então a derivada é zero. Agora a pergunta é a volta do teorema. Será se eu encontrar uma função onde a derivada é zero? Se a derivada é o quê? É zero. Então ela existe a derivada. Mas se existiu nesse ponto, eu posso afirmar que esse ponto lá vai ser de máximo ou mínimo? Alguém conhece uma função? A função o quê? A função constante? A derivada dela vai dar quanto? Vai dar zero. Tá? Correto. Tu pega no intervalo. Agora faz a volta. Ela vai ter máximo ou mínimo? Presta atenção. Se tu pegar uma função, lá sei, bora pegar assim. F de x igual a quem? A 3. A derivada dela vale quanto? Vale zero. Estou entendendo o que tu queres dizer. Mas a minha pergunta não foi essa. A minha pergunta é, toda função, a minha pergunta é se toda função que tem derivada zero vai ter máximo e mínimo? A minha pergunta não foi essa. Pega uma função que tem derivada zero. Minha pergunta é, toda função que eu escolher sempre vai ter máximo e mínimo? Se a volta do teorema é válida, entendeu? Então, cuidado, a volta do teorema ela não é válida para toda função. Ela não é válida. Bora dar um contra-exemplo, tá? Pegue essa função aqui, tá? Quem é a derivada dela? A função derivada dela é 3x o quê? Ao quadrado. Tudo bem? 3x ao quadrado. E se você prestar atenção aqui, quanto é que daria o f' de zero? Zero. Então, eu estou na condição lá do Fermat. Eu tenho uma derivada, eu tenho uma função que tem derivada localmente. Qual é o local que eu estou procurando? Perto do zero. Perto de quem? Do zero. Aí eu te pergunto, tá, então se a derivada deu zero localmente, eu posso afirmar que ela vai ter um valor máximo e um valor o quê? Mínimo? Não, nem sempre. Aí eu vou te dizer por quê, graficamente. Isso aqui não é o gráfico da função? X ao cubo? Ela tem máximo? Ela tem mínimo? Não, ela não tem máximo e não tem
mínimo, mas a derivada deu quanto aqui? Vai dar zero, bem aqui, vai dar zero. Mas isso não afirma que a volta é verdadeiro. Cuidado, nem toda função em que a derivada vai dar zero, localmente num ponto, aí eu vou, então tem máximo e mínimo. É válido a ida, mas não é válida a volta. Existem funções que não vai ter máximo e mínimo. Tudo bem? O teorema do Fermat é bem claro. Tem máximo, a derivada existe, se existir, é zero. É só isso. Olha para cá, um outro exemplo. Projeta lá, por favor. Se você analisar a função modular, você lembra que nós estudamos essa função. Essa função, ela obedece ao teorema de Fermat, será? Pensa aí. Oi? Tá. Se você... Bora pegar esse intervalo aqui perto do zero. Um intervalo bem pequenininho. Intervalo bem pequenininho, perto do zero. Você concorda que isso aqui é um valor... Como é que a gente chama esse valor aqui? Perto do zero. Não é um valor mínimo? É um valor mínimo? Tudo bem? Só que tem um detalhe, gente. Existe a derivada no zero? Não. Não existe. A gente estudou, não falamos do bico? Lembra do bico? Até caiu na tua prova? Tá? Então não existe a derivada ali no zero. Não existe a derivada. Apesar que ele é um valor mínimo, ele é um valor mínimo, mas não existe o quê? A derivada. Tá? Não existe. Tá? Cuidado nisso daí. Tá aí o exemplo que eu falei para vocês. Vamos lá. Ponto crítico, né? O pessoal chama de número crítico, eu uso muito a palavra ponto, tá? Um ponto ou número crítico de uma função f é um número c no domínio de f, onde f' de c igual a zero ou f' de c não existe. Presta atenção aqui. Vou colocar dois exemplos bem simples, acabei até de colocar na projeção, para você entender, tá? Agora vamos colocar o mais simplório para você compreender, tá bom? Tá, preste atenção. Você concorda que aqui é um valor máximo, ponto de máximo, tá? Usando lá o teorema de Fermat, o que eu posso afirmar? Que aqui é um ponto máximo local. Sim ou não? Nessa região aqui, ele é local. A derivada existe ou não aqui nesse ponto? Existe, que a função é contínua, tá? Vai existir aqui. Então, se existir a derivada nesse ponto, quanto é que vai ser a derivada aqui nesse ponto? Pega aqui um ponto C, aí ele diz que vai existir a derivada nesse ponto, e a derivada nesse ponto vai ser quanto? Zero. Alguém sabe me dizer por que vai ser zero aqui? O que é a derivada quando a gente encontrava? A taxa de variação, que mais? Preste atenção. O que é a derivada no ponto? Coeficiente angular da reta tangente. A derivada no ponto é o coeficiente angular da reta tangente. E quanto é que dá o coeficiente angular dessa reta tangente aqui? E por que é zero? Porque ela vai ser paralela ao eixo x. E idem se fosse voltada ao quê? Para baixo. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Tá? Usando o teorema de Fermat. Agora, o que é que a gente está falando de ponto crítico? São duas situações, duas. Tá? Se eu tenho um valor máximo ou mínimo, que é um ponto crítico, a derivada no ponto existe, é igual a quanto? A zero, ou nesse ponto, a derivada o quê? Não existe. Ele te dá uma ou outra situação. Deu para compreender? Um ponto crítico. Tá? Se existir a derivada no ponto é o quê? Zero. E se eu não conseguir calcular a derivada lá? É porque não tem a derivada nesse ponto. Não existe a derivada. Alguma dúvida nisso aí? E se for um ponto crítico? E aqui é um ponto crítico. Tá bom? Tá aí. Coloca lá, por favor. Então, se f, a minha função, tem um valor máximo ou mínimo local, não te esquece da palavra local, tá? Máximo ou mínimo que é local, então C é chamado de um número crítico, tá? Um ponto crítico de f. A gente vai estudar isso aí também quando for para construção de gráficos e outras coisas mais futuramente. Bora lá.
Encontre os pontos críticos das funções. Eu já fiz da seno, tá? Bora fazer a segunda. Vamos começar a exercitar agora. G de x igual a menos cosseno x. Primeira pergunta. Aí você fala, professor, como é que eu vou encontrar esses pontos críticos? Vamos lá. A função cosseno x. Pensa só na função cosseno, tira o menos. A função cosseno, ela é ou não é uma função contínua? É contínua. Ela vai ter valor máximo ou mínimo local? Tem ou não? Ela tem. Então, se ela tem, ela vai ter o quê? Derivada em algum ponto lá. Ela vai ter derivada em algum ponto. Bora tentar achar alguma derivada local? Bora ver onde a derivada se anula, tá? Então, pega a função f de x igual menos cosseno o quê? X. Calcula a derivada. Coloco menos, a constante, menos 1. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Menos seno x. Tudo bem? E aqui fica o quê? Seno x. Alguma dúvida? Posso prosseguir? Então a derivada deu isso aqui, seno x. Agora a pergunta é, professor, se existe a derivada, onde é que vai ter o ponto crítico? Nos pontos onde a derivada é igual a quanto? A zero. Nos pontos onde a derivada é igual a quanto? A zero. Isso aqui não é a derivada da minha função? Então o que é que eu faço? Eu pego f' de x e vou verificar onde é igual a quanto? A zero. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Pega a minha função seno e iguala a zero. Onde é que o seno de x dá zero? Pensa lá no ciclo trigonométrico. Onde é que o seno dá zero? No π sobre 2 ou no zero? Decidam-se aí. Aqui é 1 e 0. O x é o cosseno, né? E o y quem é? O seno. Então vai ser onde? No zero. Tá bom? Seno de zero é zero. Então, quando é que vai dar zero? Quando o x for igual a zero. Atenção que eu vou fazer com calma. Quando o x é zero. Mas quando eu vier andando para cá, em algum outro momento vai dar zero? Vai. Onde? Bem aqui. Quem é esse ponto aqui? Menos 1 e 0. Também vai dar o quê? Zero. Então vai ser zero. Quanto foi que eu andei aqui? Π. Então 0 mais π. Não te esquece que está faltando alguma coisa. O que é que está faltando aqui? O K. 0 mais Kπ. Vai andando de π em π, então todos eles vão ser pontos críticos. Deu para entender? É preciso colocar o zero? Não, o zero não é um número, elemento neutro. Basta eu deixar o quê? Kπ. Tranquilo? O zero só coloquei para você compreender o que eu fiz aí. Posso prosseguir? Projeto lá próximo. Log natural de x. Bom, eu quero saber se tem ponto crítico. Se tem ponto crítico, a derivada vai ter que se anular em algum canto. Então vamos calcular a derivada desta função. Qual é a derivada desta função, amigos? Qual é a derivada do log natural de x? 1 sobre x. Obrigado. Bacana. Bom, derivei, existe, mas para ter o mínimo ou máximo local, a derivada da função tem que ser igual a quanto? A zero. Qual é a ideia? Pegar isso aqui e igualar a quem? A zero. Mas existe isso aqui? 1 sobre x para dar igual a zero? Existe isso, gente? Sim ou não? Não existe. Primeiro que aqui não pode ser zero, condição de existência. Tranquilo? Então isso aqui não vai existir. E não era nem preciso tu calcular isso aqui. O que está escrito aqui a função? Log natural de quê? De x. O que é o gráfico log natural de x? Não é isso aqui? É ou não é isso aí? Tu tem ponto crítico no log natural de x? Tu tem um valor máximo local, mínimo local em todo o domínio? Não, não tenho. Tá? Eu não consigo achar um intervalo onde tem máximo e mínimo. Eu não consigo ver onde a derivada vai zerar, anular, tá bom? Cuidado.
Não entendi. Ponto Z? O ponto C é local, onde vai anular. A minha ideia é procurar os pontos onde anula. Onde anular é o chamado de quê? Um ponto crítico. Se existir. Se existir. O caso da log natural não existe. Tá bom? A minha ideia é procurar esses pontos onde a derivada vai se anular. Tá bom? Vai ter daqui a pouco uma outra parte que a gente vai definir os intervalos. Ah, tá. Vamos lá, bora fazer rapidinho aqui. X² menos 8x mais 15. É minha função f. Desculpa, minha função p. Qual é a ideia para verificar se tem ponto crítico? Calcula o que, gente? A derivada. Calcula o que? A derivada. Vamos calcular a derivada dela. Quanto é que dá essa derivada? 2x menos 8. Só calcular a derivada? Qual é o próximo passo? Igual a zero. Eu quero verificar se tem ponto crítico, valor máximo ou valor mínimo. Então, pega isso aqui igual a quem? A zero. Equação do primeiro grau, o x vai dar o quê? 4. O que é esse número 4? É um valor máximo ou um valor mínimo? Alguém poderia... Eu sei que não estou lá, mas poderia me dizer um máximo ou um mínimo? Quem arrisca? É um valor mínimo. Por quê? Porque a letra A é positiva e a parábola é com cavidade voltada para baixo. Então, esse valor x que eu achei, ele vai ser aqui, ó. Lembra? Ele vai ser um valor mínimo. Tem que ser o valor mínimo. Tá bom? Que também era dado por uma formulazinha no ensino médio. Qual era a fórmula que você encontrava o x do vértice? Menos b dividido por quem? 2a. Tá? Ok. Qual projeta a próxima lá, por favor? Só para me ver a letrinha da função. Q de x. Ok, vamos lá então. Agora você vai entender essa parte aqui. Vamos lá. Função quadrática de forma genérica, expressão geral dela. Eu quero encontrar os pontos críticos de qualquer função quadrática. Qual é a ideia? Vamos lá, qual é a ideia? Derivar, né? Derivar. Então, eu estou dizendo, se existir um valor máximo ou mínimo local, eu tenho que derivar a função. Então, bora derivar a função. Q' de x vai ser igual, o 2 vem para frente, 2ax, tudo bem? Mais quem? Mais b. Já derivei. Se existir a derivada, agora eu vou calcular no ponto, a derivada no ponto tem que ser igual a quanto? A zero. O que é que eu vou fazer? Igual a zero. Então, fazendo, né, Q' de x igual a zero, nós teremos 2ax mais b igual a zero. Olha para cá rapidamente. Está b positivo, passa b negativo. 2a está multiplicando, 2a passa dividindo. Seria fácil, né, se eu tivesse aprendido derivada antes. Seria tão rápido lá no ensino médio, né? Tá aí, basta derivar. Derivei e já encontrei o x. Se eu encontro o x, eu substituo na função, encontro o y do vértice. É muito mais rápido derivar. Tranquilo, gente? É. Deu para entender de onde vem essa fórmulazinha que a gente chuta lá no ensino básico, né? Ó, é menos b sobre 2a, acabou. Vai lá, grava, coloca no coração, na mente, que você vai precisar usar no Enem. No Enem ou em concurso público da vida. Tranquilo? Esse é o valor do x e é o x do vértice. Tá bom? Se você quiser encontrar o valor máximo, fica como atividade, tu pega o valor do menos b sobre 2a, joga onde tem o x, joga onde tem o quê? O x. Aí você iria encontrar o f do x do vértice. E quando eu jogo o x do vértice aqui, eu vou encontrar o y do vértice. E quem é o y do vértice? Não é o menos delta sobre 4a? Se você jogar lá e substituir, vai dar o menos delta sobre 4a. Vai dar exatamente o menos delta sobre 4a.
tá bom? Fica como atividade para vocês fazerem. Vou fazer a letra G. A F tu faz em casa, similar. S de x igual a 9x mais 1 sobre x. Mais uma. Já está sentindo o faro que vai cair na tua prova, né? Acredito que já está sentindo o faro. O que é que você vai fazer? Derivar. Vamos derivar para achar onde tem ou não ponto crítico aqui. Então, S' de x. Qual é a derivada de 9x? 9. Mais a derivada de 1 sobre x. Vou fazer aqui, tá? 1 sobre x. Você concorda que é x elevado a menos 1? Tudo bem? Então, vamos calcular essa derivada. Menos 1 vem para onde? Para frente. Vezes x. Menos 1. E aí dá subtrai uma unidade, não é isso? Tranquilo? Então, vou ficar menos 1 vezes x elevado a menos o quê? 2. E x elevado a menos 2 é x ao quadrado. Ele desce. Tudo bem? Então, vou colocar aqui direto. Vai ficar o que então? Menos 1 sobre x ao quadrado. Não sei se eu errei alguma coisa aí. Errei ou não? Tá certo? Tudo bem? E agora? Calculei a derivada. E o que eu faço? Igual a zero. Bora igual a zero porque se existir a derivada localmente, vai dar quanto? Zero. Então, eu vou fazer o S' de x igual a zero. Então, pega a minha função 9 menos 1 sobre x quadrado, igual a quem? A zero. Posso prosseguir, amigos? Maneira mais fácil. Tá menos 1, passa para o outro lado. Então, fica 9 igual a 1 sobre x quadrado. Tranquilo? Sobe e esse aqui desce. Tá? X quadrado igual a 1 nono. Tranquilo aí? Posso prosseguir? E aí tira a raiz quadrada. Quanto é a raiz quadrada de 1 nono? Mais ou menos o quê? 1/3. Mais ou menos o quê? 1/3. Tranquilo? Há alguma dúvida nisso daí? Acho que eu coloquei essa no GeoGebra aqui. Deixa eu ver se eu coloquei para tentar ver aqui. Coloquei. Projeta lá para mim, por favor. Olha, esse é o gráfico desta função aqui. 9x mais 1 sobre x. Você está vendo que aquela, bem aqui, tem um valor, um pontinho que é chamado de valor mínimo local. Valor mínimo o quê? Local. E ele está do lado positivo, ou seja, quando x vale 1/3 positivo. E aqui embaixo, tá, eu tenho um outro ponto crítico, que é um valor máximo local. Já para quando x vale menos 1/3. Deu para entender? É onde se anula. Vai passar a reta, a tangente lá, de coeficiente angular, igual a zero. Tá bom? Ok, vamos voltar para cá. Essa aqui eu vou pular. Vamos falar do método do intervalo fechado. Bom, vamos lá, preste atenção para cá, gente. A gente vai exercitar isso aqui também. Vamos lá. Para mim encontrar os valores agora máximos e mínimos absoluto de uma função contínua, em um intervalo que fechado. Então a gente vai encontrar agora máximo e mínimo no intervalo fechado, que foi o que eu falei. Você pega polinômio, pega um polinômio do 3º grau, 4º grau, 5º grau, ele vai para o infinito e menos infinito, quase sempre, né? E aí você não consegue achar esses pontos críticos. O que é que eu faço? Eu limito, aí eu sei onde é que tem ponto crítico, onde tem máximo e mínimo. Essa que vai ser a ideia, tá? Restringir o domínio e ver lá nesse intervalo fechado onde tem ponto crítico, tá bom? O que é que a gente vai fazer? A gente vai encontrar os valores dos números críticos
ponto crítico da função no intervalo AB. Então a gente vai seguir esse mesmo passo. Encontra a derivada, tá, da função, pega igual a quanto? A zero, e a gente vai descobrir quem é os pontos onde são pontos críticos. A gente vai calcular. Porém, tem mais um adicional agora. Número 2. Eu vou encontrar o valor da função f em x igual a A e x igual a quem? A B. Agora eu vou calcular os valores das imagens. Vou calcular o valor da imagem no 1 terço positivo, no 1 terço negativo, e ainda vou calcular em mais dois valores, na extremidade A e na extremidade B. Aí eu vou descobrir onde tem os pontos críticos. Quem é o valor máximo e quem é o valor mínimo nesse intervalo fechado. Tá? A ideia agora é descobrir quem é o valor máximo e quem é o valor mínimo. Tudo bem? E o maior, no terceiro passo, ele diz: o maior entre a primeira etapa e a segunda etapa, a gente vai fazer uma comparação. Quem for o maior é o valor máximo absoluto. E quem for o menor é o valor mínimo absoluto, dentro do intervalo. Bora para a prática aqui. Vamos na prática que vocês vão compreender fácil. Olha, vai estar na prova de vocês, tá bom? Já estou garantindo que vai estar. Até porque não é difícil essa parte. Memorizou mais ou menos os procedimentos como encontrar, não é difícil, tá? Então vamos lá. Pensa nessa função f. X ao cubo menos x quadrado menos 8x. Só que eu quero saber o valor máximo e o valor mínimo. Eu te falei no início da aula. O que é que eu estou procurando? Valor máximo. Valor máximo e valor mínimo. É o valor da abscissa ou é o valor da ordenada? Valor de quem? Da abscissa ou da ordenada? Valor da ordenada, tá? Cuidado. É o valor da ordenada. Para isso eu preciso encontrar a abscissa. Tá bom? Vamos lá. Então quero calcular o valor máximo e o valor mínimo dentro desse intervalo menos 2 e 3. Me ajudem. Primeiro passo. Já esqueceram? Deriva a função. Dá quanto a derivada aqui? 3x quadrado menos 2x menos quem? Menos 8. Já derivei. Próximo passo. Igual a zero. Então pega 3x quadrado menos 2x menos 8 igual a quem? A zero. Bora resolver. Bora andar para jogar a formulazinha de baixo, que era aqui. Vou jogar direto. Menos b, vai ficar menos 2, mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso aqui dividido por quem? Por 2a. Tranquilo aí, gente? Fórmula de Bhaskara, tranquilo? Joguei direto. Agora bora ver o que é que vai dar. X é igual a 2, mais ou menos. Bora tentar resolver direto isso aqui, ver se sai alguma coisa. 2 ao quadrado vai dar quanto? 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 8, 96. Menos com menos vai dar mais 96. Deu para entender? Estou fazendo as contas logo aí dentro. Então vai ficar 4 com mais 96 dá 100. Raiz quadrada de 100, 10. Então vai ficar 10. Sobre quem? Sobre 6. Tranquilo aí, gente? Ok. Vou achar quem aqui? X'. E o x o quê? 2 linhas. 2 mais 10 dá 12. 12 dividido para 6, 2. 2 menos 10, menos 8. Menos 8 sobre 6, simplifica por 2, vai dar menos 4 terços. Tranquilo? Tranquilo aí? Não fiz nada no momento. Mesmo passo do anterior. Então aqui é onde tem ponto crítico. Onde tem ponto crítico. Minha pergunta não é o ponto crítico. Pode ser que eu tenha um ponto crítico, mas ele não seja nem máximo e nem mínimo. Por quê? Porque agora eu quero pegar todo o intervalo menos 2 e 3. Tá certo? Se você entender a ideia, seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou supor que fosse isso aqui. Aqui é como se fosse um ponto crítico.
E aqui é como se fosse um outro ponto crítico. Mas se eu pegar o intervalo fechado, ele é o valor máximo da função? Não, o valor máximo está onde? Bem aqui, entendeu? Se eu pegar esse ponto crítico, ele é o valor mínimo da função? Eu vou até colocar mais para cá. Ele seria o valor mínimo da função? Não, o valor mínimo estaria para onde? Para cá. Ser ponto crítico não quer dizer que é o valor máximo e o valor mínimo. Não quer dizer que é. Possa ser que sim, possa ser que não. Tá, mas como é que eu vou saber? Eu vou para o passo número 3. Eu vou calcular a imagem. Não vai te esquecer que ele está pedindo o que aqui, amigo, mesmo? O valor. E eu fiz essa pergunta. O que é o valor? É a imagem. A imagem qual ponto? No ponto 2. A imagem qual ponto? No menos 4/3. E está faltando duas coisinhas que eu falei para vocês. Além de calcular nesses pontos, que é o do crítico, está faltando calcular mais alguém. As extremidades. As extremidades. Quem são as extremidades? Menos 2, então vou calcular a imagem no menos 2 e também vou calcular a imagem no 3. Quando eu calcular, analiso quem é o maior de todos, que vai ser chamado de quê? Valor máximo, e o menor de todos vai ser chamado valor mínimo. Alguma dificuldade nessa parte? Sim ou não? Se não entenderam, fale que eu nem prossigo aqui. Posso prosseguir, gente? Tranquilo? Então vamos lá. F de 2 vai ficar aqui, ó. Vou fazer só a primeira aqui. 2 ao cubo menos 2 ao quadrado menos 8 vezes 2. Tudo bem? 2 ao cubo dá 8, 8 menos 4, menos quem? 16. Aqui vai dar menos 20. Menos 20 com 8 vai dar menos 12. Alguma dúvida nisso daí? Sim ou não? E aí você tem que calcular a imagem de cada uma. Tá? Deixa eu ver se eu fiz essas contas aqui, senão não vou... Nem eu fiz, estou devendo. X ao cubo menos x quadrado. Pensei que eu tinha feito essas contas aqui, não fiz, olha. Bora lá, bora fazer então, paciência. F de menos 2. F de menos 2. Vai ficar menos 2 ao cubo, que dá quanto? Menos 8, tudo bem? Menos 2 ao quadrado, que dá 4. Com menos vai dar o quê? Menos 4. Menos 8 vezes menos 2, que vai dar mais o quê? 16, tudo bem? Tranquilo? Aí bora fazer isso aqui, vai dar menos 12 com mais 16 vai dar 4 positivo. Bora para o 3. 3 ao cubo, 27. 3 ao quadrado, 9. 8 vezes 3, 24. Tranquilo? Vamos lá. Aqui vai dar 27 menos 9 dá quanto? 18, tá? 18 menos 24, menos 6. Tudo bem? Tranquilo? É um trabalho braçal. E o próximo é o F de menos 4/3. Caramba, bora para cá, para o borrão. Vou jogar aqui direto, tá? Vou fazer as contas e depois eu jogo lá no resultado. Vai ficar menos 4/3 ao cubo. 4 vezes 4 e 16. Vai dar 64, né? 64 sobre 27. Menos x quadrado. Vai ser 4 ao quadrado. 16 sobre 9. Se eu estiver errado... calma aí. Aqui dá menos... É menos x quadrado. Aqui vai dar positivo. Aqui está correto, né? Ok. Menos 8 vezes menos 4/3. Menos com menos dá mais. 8 vezes 4. 32 sobre 3. Tranquilo aí? Tá? O que é que tu tem que fazer agora? O MMC dá quanto? 27.
Não muda embaixo, não muda em cima. Aqui vai 3, 3 vezes 16, 48. 27 dividido por 3 dá 9. 9 vezes 32. 9 vezes 2 dá... Oi? 198, obrigado. Pronto. O que é que está faltando aí agora? Finalizar essa parte. Vocês finalizam aqui, tá bom? Já dá para verificar. Faz aí para mim quanto é que dá essa conta em número decimal. Eu quero um número decimal que vai dar uma divisão. Faz aí para mim, por favor. 60 com 40 dá 100. 112 negativo menos 198 dá 6. 9 menos 1, 8. 86 dividido para 27. Quanto é que dá isso daí? 3,18? Tá. 3,18. Se estiver errado, depois você corrige lá, tá? 3,18 positivo. Vamos lá. Agora eu faço a minha análise. Quem é o maior de todos? 4. Então, valor máximo é o 4. Mínimo. Quem é o valor mínimo da função? Menos 12. Menos 12. Deu para entender? Valor máximo e valor mínimo é o F. Agora, se eu perguntar quem é o ponto máximo e quem é o ponto o quê? Mínimo, eu só analiso a abscissa. Quem é o ponto máximo? O 2. E quem é o ponto mínimo? Deu no 4. Quem é o ponto mínimo? Menos 2. Deu para entender, gente? Ponto é na abscissa, valor é na ordenada. Vou fazer só essa aqui, acho que ainda tenho 5 minutinhos, 4 agora. Vamos lá, vou fazer só essa daqui rapidinho. Para a gente finalizar a nossa aula. Se você verificar essa função, f de x, ela é igual a 5x sobre x quadrado mais x mais 9. E aí eu quero verificar os valores máximos e mínimos no intervalo 0 e 5. É o mesmo procedimento, tá, gente? Vai mudando as funções, mas é o mesmo procedimento. 0 e 5. Primeiro passo, derivada. Me ajuda aí. Derivada do quociente, né? Derivada do quociente. Derivada da primeira, que dá quanto? 5 vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, que é o quociente. Qual é a derivada dessa segunda aqui? 2x mais 1. Dividido por quem? Por ele elevado ao quadrado. Tudo bem? X quadrado mais x mais 9 elevado ao quadrado. F' de x é igual. Vamos lá. Já vou jogar o resultado direto aqui. Vou para o borrão. Vai dar ali, ó, 5x quadrado mais 5x mais 45. E aí vai ficar menos 10x quadrado. E aqui vai ficar menos 5x. Tudo bem? Estou fazendo o borrão. Isso aqui vai dar o quê? Menos 5x quadrado. Corta, né? Simétricos. Mais quem? 45. Tudo isso dividido por x quadrado mais x mais 9, elevado ao quadrado. Tranquilo? Essa é a derivada da função. Próximo passo. Igual a zero. Tá? Igual a zero. Então, tudo isso aqui é igual a zero. Menos x quadrado mais 45 sobre isso é igual a zero. Agora, uma pergunta. Como é que eu vou fazer para essa divisão da zero? Primeira pergunta. Alguma coisa dividido pelo denominador tem que dar zero. O denominador pode ser zero? Não. Não pode ser zero. Aí o que é que eu faço? Eu faço aquele estudo do delta. Bora fazer o estudo do delta? Rapidinho. B ao quadrado. Quem é um B? 1 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, que é 9.
Vai ficar 1 menos 36, que vai dar menos 30 e o quê? E 5. O que acontece quando o delta é um número negativo? Não tem soluções reais. Se não tem soluções reais, não importa aqui como o A é positivo. Se não tem soluções reais, quer dizer que não vai cortar o x. Então não vai dar zero. Está dando para te entender? Então aqui é válido qualquer x. Qualquer valor de x. Então uma coisa eu tenho certeza, que o denominador é diferente de quem? Então não importa qual seja o número. Então pensa no número multiplicado por zero. Vai dar zero. Então daqui eu concluo o quê? Que menos 5x² mais 45 é igual a zero. Deu para entender o que eu fiz aqui ou não? Isso aqui é diferente de zero. Então eu posso multiplicar. Está dividindo, passa multiplicando. Aí vai zerar. Quem foi que ficou então? Esse igual a zero. Tranquilo? Tranquilo? Isso aqui vai ser o quê? Está mais 45, passa menos 45. Menos 45. O 5 está multiplicando, passa dividindo, vai dar 9. 9. E aí usa a inversa da potenciação. Qual é a quadrada de 9? 3. Então vai ficar x é igual a mais ou menos 3. Tranquilo? Bonito, né? O último passo, só me diga, que é que vocês vão fazer em casa. Eu não vou fazer, mas eu quero que você me diga o que é que falta. Eu quero, ainda não, ainda falta esse daí, mas eu não quero o valor máximo e mínimo. Então, primeiro passo, calcula o F no ponto 3 e calcula o F no ponto quê? Menos 3. Agora sim. E para finalizar, eu preciso calcular o valor nas extremidades. Quem são as extremidades? 0. E quem? E o 5. Aí tem que fazer com calma, vai analisar os 4 valores. O maior de todos, o valor máximo. O menor, o valor mínimo. Deu para entender? Deu para entender? Só uma perguntinha aqui. Eu errei, ainda bem que eu percebi. Eu errei sem querer. O que foi que eu errei aqui, gente? Pouca coisa, até eu já ia passar despercebido. Quem é o meu intervalo? 3 positivo tá no intervalo? Tá ou não? Tá, o 3 positivo tá, mas o 3 negativo? Tá dando para te entender? Não é preciso calcular o F de menos 3. Por quê? Porque eu quero o máximo e mínimo no intervalo 0 e 5. Apesar dele ser um ponto crítico, mas ele está fora do intervalo que eu quero analisar, o intervalo que eu restringi. Deu para entender? Então, se estiver dentro do intervalo, eu calculo. E se não estiver dentro do intervalo, eu desconsidero. Dentro do intervalo fechado considerado. Deu para entender, gente? Pode perguntar. Que o quê? Esse ponto crítico fica fora do intervalo. Pode. Aí tu fala, professor, e se os dois ficarem fora do intervalo? Calculo só na extremidade. E provavelmente o máximo é uma extremidade e o mínimo é outra extremidade. Tá bom? Meus amigos, obrigado pela presença de vocês. Feliz ano novo, tá? Que as esperanças de vocês se renovem com as novas disciplinas e as novas provas que virão. Um abraço a todos, tá bom? Valeu.